Ativado começando e hoje eu tenho o prazer de receber o meu amigo Edgar Zanini. Obrigado pelo convite. Obrigada a você por ter aceitado, gente. O Edgar tem uma história linda. Nós vamos falar muito sobre, gente, coisas maravilhosas que vai ajudar você que precisa correr um pouco, animar na vida. E também um testemunho de vida assim com Jesus especial. Eu gostaria de começar, Edgar, perguntando para você como foi que você chegou até Jesus. Você já conhecia Jesus já desde pequeno, tem pais evangélicos, ou você conheceu Jesus depois de adulto? Então, família católica, né? Meu pai era boliviano, minha mãe é brasileira. Só que eu nunca me senti do jeito que eu me sinto hoje, né? Depois que eu vim pra catedral, graças à minha esposa. E eu acho que tudo começou num momento em que eu tava mais triste, pra baixo, sem chão pra pisar. E eu acho que a primeira coisa que veio na minha cabeça quando você fez essa pergunta é num dia que eu estava chateado, né, por um grande erro que eu fiz na minha vida, só que a gente só aprende dos erros. Isso é o que eu aprendi, né? E eu estava pensando assim, Senhor, por que meu pai não está aqui? Deus, por que eu não tenho meu pai? Eu gostaria de ter meu pai comigo nesse momento que eu estou enfrentando, difícil. Eu gostaria de conversar com ele, ter alguém para conversar. E nisso daí ligou o pai da minha esposa. Ele ligou. Uau. E ele me ligou para perguntar como que eu tava. Se eu estava bem, como que estava na cabeça. E sendo que eu tinha, né, feito uma coisa que tinha machucado muito a filha dele. Então eu não pensava desse jeito, só que quando você me fez essa pergunta, pode ser, né, que ele já estava ali falando comigo, só que eu não tendo o conhecimento que eu tenho hoje em dia sobre Jesus e Deus, eu não via com esses olhos. Uau! Pra mim, de repente, era só coincidência da vida, mas eu aprendi que não tem coincidência, né? Ele tá lá em cima. E já estava com Jesus ou ainda não estava? Não estava. E Jesus já te respondeu, você já falando com Deus? Uau! Naquele eu tava. Como você tá, filho? E pra mim aquela ligação foi de pai pra filho. Não foi de sogro pra uma pessoa que machucou a filha dele. Eu desabei, comecei a chorar, chorei que nem uma criança, falei o que eu tava sentindo. E ele falou, não, calma, não se preocupa, já foi, já aconteceu. E eu vou apoiar a minha filha na decisão que ela tomar, né? Se ela quiser estar com você, eu vou apoiar. Se ela não quiser também, você vai ter eu como amigo, Edgar, eu gosto muito de você. E pra mim foi Deus que mandou ele falar assim, olha, diga pra ele que eu tenho um filho ali precisando de um pai. Que lindo. Foi mágico. Naquela... Esses são os joelhos da sua esposa que estavam lá, clamando por você. Sim. Falando, pedindo ao Senhor pela sua vida e Amém. Você vê que o Senhor já começou a falar ali com você e ali o pai dela te ligou e o que aconteceu? Claro, depois disso daí, eu tive um convite pela Isa para ir no grupo de casal que ela estava frequentando. Eu não vou mentir, eu fui com o pé atrás e um pé na frente. Só que uma coisa que o nosso pastor fez, que foi muito bom, foi assim, eu vou deixar ele livre. Ele vai vir, vai ver, ele vai sentir a presença de Deus, do Espírito aqui no PG, na igreja, porque daí eu também comecei a ir na igreja com a Isa. E foi muito bom. Eu tinha cultos que eu lembro de tá todo mundo louvando. Tá todo mundo louvando o Senhor. E eu pensar, nossa, como que eles conseguem, né, se sentir isso do tal do Espírito Santo? O que é isso? Eu não entendia nada disso. Só que dia a dia eu começava a ler uma frase lá no telão,
você sabe, daí fala assim, o que eu tô sentindo, que coisa boa, né, não sei o que. Depois que quando eu comecei a fazer estudo bíblico, eu fui aprender o que era o Espírito Santo, como que a gente sentia, o que era louvar a Deus. Foi muito bom, foi muito bom. É claro, todos os cultos, às vezes o pastor perguntava, tem alguém aqui que quer aceitar Jesus? Eu pensava, será que ele tá conversando comigo? Será que sou eu? Será que sou eu? Não sou eu? Mas não sei, até que um dia eu levantei a mão, falei sim, eu. Mas acho que eu já tava cheio do amor, cheio do Espírito pra, aceitar Jesus. E aí, o que aconteceu depois? Maravilhoso. Gente, pra quem não sabe, PG são os pequenos grupos que nós temos aqui na nossa igreja, que são as células, né? Cada lugar é conhecido com nomes diferentes, são células que são separadas por casais, por jovens, por adolescentes. E o Edgar começou a caminhada dele em uma dessas células, né? Sim, do PG, de casal, onde ele foi conhecer Jesus. Toda terça-feira, às 7:30 da noite, a gente tem um momento de louvor, a gente fala sobre a palavra do sábado. Sim. E aí temos um pouco de comunhão, né? A gente come ali um pouco, conversa, passa um pouco de experiência e sempre tentando convidar pessoas novas pra sentir tudo isso que eu senti desde o dia 1. Quanto tempo assim que você foi lá na frente e aceitou Jesus? Eu acho que foi depois de uns 5 semanas, de repente, 4 semanas, sim. Foi rápido? Sim, foi rápido. A gente sempre tinha também, o Gessé é o nosso líder do Lighthouse. Sim. E a gente sempre tinha também uma hora, acho que 1h30 de estudo bíblico. Que foi onde eu aprendi, tudo com ele. Daí também a gente tinha que fazer esse estudo bíblico para ser batizado lá na Matriz, em Londres, que também foi muito, muito bonito, especial, quando a gente foi. Então você já se batizou? Já, acho que depois de alguns meses, 5 meses. Ai, que lindo. Então você já estava prontinho já estava assim bem prontinho. Só Jesus fez, vem, você veio correndo. Já foi. Que maravilha, diga. É precioso quando a gente encontra com alguém, tipo assim, às vezes você ora, você fala, Deus, me dá vidas, traz vida pra mim. Olha, a Isa foi rapidinho assim, Isa. Na verdade ela tá dizendo que foi 4 anos, gente, foi rapidinho não. Mas o processo dele, a hora que ele decidiu foi rápido, né? Porque quando nós tomamos uma decisão para Jesus, tem gente que demora. A gente fala assim, eu quero. Mas fica naquele, vai e volta, vai e volta. E com você não foi assim, né? Não. Com você só foi... Foi. 5 mesinhos, você já tava derretidinho, já na presença de Jesus, que coisa mais linda. E depois que eu aceitei Jesus, você consegue ver como que a tua vida muda. Sim. A tua vida muda, tudo pra melhor, tudo mais leve. As coisas que te dão prazer lá fora no mundo, que são horas, de repente um dia, com Jesus você passa uma semana cheio, feliz. É verdade. Todos os dias. É bem diferente. Nunca vai ter aquele calm down. Porque a felicidade lá do mundo é assim, né? 4 horas, depois você joga lá embaixo. E pra você se levantar, você demora uns 3 dias. Meu Deus. 3 dias pra você se sentir bem de novo. E depois desses 3 dias, que as pessoas lá fora procuram? Quero de novo aquela felicidade. E parece que toda vez que você procura a felicidade, você joga lá em cima, te joga mais lá embaixo. Te joga lá em cima, te joga mais lá embaixo. Quando você vê, você de repente acabou com a tua vida. Uau. O que mais? E além do PG e da igreja, claro, do apoio da sua esposa, o que foi mais importante assim para te manter no foco, servindo Jesus na casa de Deus? Que mais te ajudou? Mais me ajudou? Eu acho que eu venho desde jovem com uma grande paixão com esporte, tá?
E o esporte onde eu aprendi a ter disciplina. Sim. O esporte uma vez já me tirou de uma depressão, não foi diagnosticado por um médico, mas eu tinha pensamento de me enforcar quando eu fui na Finlândia jogar futebol. Sério? E quando eu voltei, eu comecei a correr todos os dias. E esse correr todos os dias me fez ter amor pelo esporte e ter disciplina. E a vida de um cristão é de ser disciplinado. Não tem como você ser cristão e não ter disciplina. É uma coisa que pra mim meio que ajudou, né? Eu gostar de ser disciplinado, estar sempre fazendo um esporte. E hoje em dia... Preciso dessa disciplina. Eu preciso dessa disciplina, por favor. Me ajuda, eu preciso. Eu tenho disciplina por um mês e depois... aí depois vai dar uma caidinha e depois volta de novo. Sim, Mas sim. então você jogava futebol, você já foi jogador de futebol? Joguei futebol semi-profissional aqui e fui jogar na Finlândia. Sim. Fui pra lá, acho que em 2015. E por alguns acontecimentos lá, me expulsaram da casa Uau. da pessoa onde eu tava morando. E não tinha onde dormir. 2 jogadores de outro time me ajudaram, me deram, né, a acomodação. Não tinha o que comer, fiquei lá 1 mês. E em 1 mês eu perdi 8 quilos. E nesse 1 mês, tinha dias que eu ia, pra você ver, sentava num cemitério. Sério? Pra escrever cartas de adeus. E pra escrever carta pro meu pai. Porque acho que, né, eu sempre tive essa falta de imagem paterna. Porque você exato. perdeu o pai com 4 anos. 4 anos. Quando eu tinha 4 anos, meu pai faleceu Por num isso- acidente de moto. Por isso que foi tão importante aquela ligação do seu sogro naquele dia que você estava passando por aquele problema, né? Foi muito 4 importante. anos. Fala Sim. pra gente um pouquinho sobre essa história. Eu tenho poucas memórias dele. E as poucas que eu tenho, eu não consigo lembrar muito bem do rosto dele. Aham. Mas ele faleceu num acidente de moto. Porque eu nasci na Bolívia, meu pai era boliviano. E na cidade onde eu nasci, muito pequena, não tem lei, né? Você podia andar de moto sem capacete, Sim. exato. Sim. Daí ele voltou da fazenda onde ele estava, cuidando as fazendas dos meus avós, para a cidade para passar tempo com a família. Daí nessa noite era a despedida de um amigo dele que estava mudando de cidade. Então ele foi num bar, tomou algumas bebidas, foi deixar um amigo na casa dele e na volta ele sofreu um acidente de moto. Acidente, meu Deus. Mas agora não sabemos, né, se ele tá voltando pra casa ou pro Sim. bar, não sei. Mas aí foi que ele sofreu um acidente, bateu a cabeça, ficou acho que quase 1 mês em coma e faleceu. Meu pai. E eu imagino Sim. que seja muito difícil pra você ter que saber dessa história e pensar que não teve esse tempo com ele, de sonhar com o colo de um pai, de desejar um abraço. Eu sei que é isso. Eu fui criada pelos meus avós, então mesmo que os seus avós te dê amor de pai e mãe, você, no fundo, você sabe que você tem um pai e você deseja aquele abraço. Eu lembro que eu eu desejava dar um abraço no meu cunhado, que eu via nele a figura paterna, que eu morei com a minha irmã por um tempo e eu consigo entender um pouco esse sentimento, porque eu nunca vi o meu pai, não sei nem quem ele é, não faço a mínima ideia de quem ele seja, e quando eu tinha idade de 12 para 15 anos eu sofri muito, porque eu desejava esse pai, sabe? Eu desejava conhecê-lo, então foi uma fase assim bem difícil para mim. Imagino pra você saber que nunca vai poder dar esse abraço no seu pai. Sim, quando na minha infância eu chorava muito às vezes quando, sei lá, era dia dos pais e minha avó tava lá. Tipo, eu queria ter meu pai ali. Sim. Daí teve uma época que minha mãe
veio pra Inglaterra e eu e meu irmão ficou morando com a mãe do meu pai. E também era dia da mãe, minha mãe não tava ali. Então teve uns 4 anos ali que não tinha nem mãe nem pai. Difícil, mas eu acho que tudo isso cria um caráter, deixa você mais forte pra de repente enfrentar outras coisas na vida, no futuro. Sim. Sim. Uau, sim e não, né? Porque a gente desejaria ter o nosso pai sim, aqui, sim, né? sim. Tal. Mas amém, eu tenho certeza que o Senhor, Ele que é o Pai que supre todas as necessidades que você precisa. Esse abraço, eu tenho certeza que quando você precisa, você vai lá no teu sogro, você vai lá no teu pastor, que o nosso pastor é um paizão, né? Sim. E aqui ele dá um abraço de pai. glória a Deus, aleluias, aleluias. Edgar, fala um pouco pra gente sobre a sua carreira. Eu sei que você tem um canal no YouTube, eu andei fuçando lá, assisti um pouquinho, eu achei super top. Você tem uma rotina assim maravilhosa que precisa ensinar pra gente. Fala um pouco pra gente, por favor. Então, eu sou personal, né? Daí eu venho lutando para conquistar tudo que hoje em dia eu tenho, no sentido de motivar as pessoas, desde, não sei, acho que uns 5 anos. Uhum. Só que eu acho que nunca consegui atingir e motivar as pessoas que nem estou motivando hoje por uma razão. Porque antes eu fazia tudo aquilo que era errado. Então, eu venho de vícios, bebida e droga. Sim. Então, eu acho que até eu não parar com aquilo, Deus não ia dar o que eu queria. Não te abençoava, né? Não ia me abençoar. Uhum. Eu sempre falo assim, nossa, eu quero motivar um monte de pessoas, quero incentivar que sejam mais ativas, que cuidem da sua saúde física e mental. Uhum. Só que eu não conseguia alcançar o tanto de gente que eu hoje em dia alcanço. Sim. Então, desde que eu mudei totalmente, eu tenho sido muito abençoado por Deus e tenho atingido muito. Como funciona o seu treino pela manhã? O que eu normalmente faço eu escolho um desafio para fazer. Eu coloco uma data, treino alguns meses e faço o desafio. Para mostrar para as pessoas que somos capazes de fazer o que a gente quiser. Só que tem que ter disciplina, constância para chegar onde a gente quer. Em tudo na vida, né? Com certeza. E eu tenho já feito, acho que 1, 2, 3, 4, 5 desafios, se não estou enganado. O primeiro foi correr 100 quilômetros. Treinei 6 meses, acho, 7 meses para isso. O segundo eu fiz 66 quilômetros na máquina de remo. Uau! O terceiro eu subi e desci uma rua, mais ou menos ali de 30 metros de elevação, 180 vezes de bike. E o último agora foi fazer um Ironman. Que o Ironman foi o mais complicado, levou 9 meses para me preparar para fazer. Só que uma coisa que eu tento beleza, eu estou fazendo isso aqui pra mim, é um desafio pessoal. Só que no momento que eu escolho uma data até o dia do desafio, quem que eu consigo ajudar? Quem que eu levo pra essa caminhada comigo? E no Ironman, acho que o Ironman 9 meses foi os 9 meses mais especiais, porque eu já tinha conhecimento sobre a palavra, sobre tudo que eu aprendi, né, com o Gessé. Sim. E eu tenho colocado em prática a oração. Que bênção. Que uma dessas vezes eu estava dirigindo e pedindo a Deus que ajudasse o meu irmão, que o irmão ainda usa, né, umas coisinhas por aí. Sim. E eu tava pedindo, Senhor, como eu gostaria que meu irmão parasse. Eu falei assim, não, eu sei que parar assim é impossível, mas que ele mudasse o estilo de vida. E eu estava dirigindo, orando, daí fui deixar a Isa no mercado, minha esposa. Na hora que ela volta do mercado, eu lá no car park, no estacionamento,
Eu tava todo gritando, amor, adivinha quem me mandou mensagem, quem? Chorando também. Eu falei, meu irmão. Eu falei assim, como assim? Eu falei assim, olha, hoje, 2 horas atrás eu tava orando, né, por ele, que Deus mudasse a vida dele. E ele me mandou uma mensagem num vídeo que eu postei no meu Instagram falando assim, eu quero. Só que esse vídeo era de uma pessoa que tinha bastante, não sei quantos quilos. Ele dá um pulo na frente do espelho, daí aparece ele magro. Mostrando assim que ele perdeu bastante peso com alimentação e exercício físico. E ele escreveu nesse vídeo, eu quero. Eu não entendi nesse momento. Eu falei assim, eu quero o quê? Eu falei assim, eu quero mudar meu estilo de vida. Uau. E que foi as palavras que eu usei orando. Meu Deus. E daí eu ajudei ele a perder, acho que foi mais de 12 quilos em um mês, fazendo atividade física. Ele cortou, parou de sair, parou de beber por um mês. Que legal. Foi pouco, mas já é o começo. E falar assim, poxa, mas estava tão legal quando eu passei aquele um mês lá com meu irmão fazendo Foi. aquelas coisas. Então, assim, com certeza ele vai lembrar desses momentos preciosos. E ele voltou esse mês, ele voltou de novo. Tô feliz que eu passo mais tempo com ele, a gente conversa e toda oportunidade que eu tenho eu falo, né, sobre Deus pra ele, o que eu tenho alcançado na minha vida e como que eu tenho sido abençoado por Deus. Que bênção. E ele escuta, porque às vezes a gente pensa que as pessoas não escutam. Escutam. Você, muito. o pouquinho que você falar, as pessoas vão pensar nesse pouquinho, que pode ser muito. E as atitudes também. Sim, eu acho que são pequenas mudanças. Sim. Que na frente é uma grande mudança. Então, uma pessoa que não consegue sair para fazer uma caminhada, sai e faz uma na semana, tá? Próxima semana, tenta fazer 2. E assim, construir pouquinho a pouquinho até você conseguir sair todos os dias, você começar a ir na academia. Por exemplo, eu tenho clientes que me procuraram e falaram pra mim assim, eu não me importo com o meu corpo, eu quero me sentir bem mentalmente, eu não estou bem, estou pra baixo, não estou feliz com a minha vida. Eu falei, não, tá bom. Hoje em dia, são pessoas totalmente diferentes. Sim. Porque com pequenas mudanças, hoje em dia eles estão com a autoestima lá em cima, estão felizes. Sim. Porque quem cuida do corpo cuida da mente. Sim. E quem tá cuidando da mente tá cuidando do corpo. Sim. Porque ali são os dois juntos. Então começar com pequenas mudanças e pode começar, de repente não sair andando, mas sim da forma que você pensa já. Já aí é uma grande mudança. Às vezes a gente fica falando assim, eu não sou capaz. Não. Você já está falando que você não é capaz. Você tem que falar assim, não, eu sou capaz. Eu vou fazer. Aí você já ativa teu cérebro de outra forma, que você vai ser capaz de fazer aquilo. Eu faço isso com todos os meus challenges. Do momento que eu começo a treinar até o fim, eu me vejo acabando, eu me vejo feliz. Chegando na linha de chegada, chorando, abraçando meus amigos, abraçando minha esposa, desde o dia 1 eu me vejo. O que faz? E eu automaticamente crio um caminho para chegar lá. Que legal. Então, tudo começa pela mente, depois o corpo, ação. Sim, eu sou capaz. Amanhã eu vou levantar e vou fazer 20 minutos de uma caminhada. Amanhã eu vou levantar, vou fazer 20 minutos de uma caminhada. Amanhã, daí você faz a ação, levanta e faz a caminhada. Um certo tempo em que eu ouvia algumas pessoas dizendo assim, se for para ser como esse, eu não quero ser crente. Se for para ser como esse, eu não quero ser assim. Se for... E depois de adulto, que eu fui parar para pensar em quantas vezes eu ouvia aquilo, o que eu pensava? Eram as atitudes das pessoas. As atitudes refletiam quem elas eram. E ninguém queria ser como o outro era. E as suas atitudes estão refletindo Jesus, o que é lindo, né? Sim. O que você tem falado, o que você tem feito, tem refletido Jesus para as pessoas. E esse é o mais importante. O mais importante. Sim, que bom. Fico muito feliz, né, do estilo de vida que eu levo hoje. Amém.
Amém. Glória a Deus. Edgar, eu queria que você, com toda essa experiência de vida que você tem, com todos esses incentivos que você tem para dar para as pessoas, eu gostaria que você nos desse algo, incentivasse aquelas pessoas que não conseguem de forma alguma, porque a maioria das pessoas, elas pensam que elas precisam de dinheiro, elas precisam de muito dinheiro. Eu preciso de ir para academia. E eu sei que não é só academia. Tem gente que ela não consegue nem sair do sofá para fazer uma caminhada. Eu gostaria que você desse uma palavra de incentivo para as pessoas e dizer como elas podem começar do zero e ter uma vida saudável, ser bonita e ainda mais com Jesus, né? Sim, melhor sim. ainda. Eu gosto muito de escrever metas também. Metas do meu dia, da minha semana, do meu mês e do ano. Nos últimos 2 anos, eu tenho alcançado as 5 metas do ano. E às vezes você tendo alguma meta, algum objetivo, te ajuda também a mudar o jeito de você pensar. As pessoas tentam mudar de 0 a 100 em um dia ou uma semana. Daí elas querem comer saudável, fazer atividade física, dormir 8 horas e elas ficam frustradas porque não conseguem. Então eu acho que tem que fazer pequenas mudanças, pelo menos uma atividade física na semana. Ótimo, próxima semana foca na alimentação. Tem uma vez que eu escutei um áudio no YouTube, a pessoa falando assim: tenta mudar uma coisa por semana. Sim. Vamos lá, semana que vem você fala assim: eu vou comer mais saudável. Daí semana que vem você opta por comer mais saudável. Esquece o resto. Na próxima semana você continua comendo saudável e você faz um pouco de atividade física. Porque já passou 7 dias que você está comendo saudável. Então esse pequeno hábito já está, né, se construindo. Daí você adiciona outro. Dizem que no final de 21 dias essas mudanças viram um hábito. Então, concentrem em um por semana pra gente alcançar muitos em um ano. Quantas semanas tem um ano? 55? Não sei. Eu acho que são 55. Então, depois de 52 semanas, quantos hábitos você vai mudar? 52. Você pode mudar tanta coisa na tua vida. Gente, funciona mesmo, porque até comigo já funcionou, né? Eu que não sou muito de fazer as coisas certinho, assim, daquele jeitinho, tudo certinho, eu até tento. Mas, obrigada, porque eu sei que vai ajudar muita gente. É simples dessa maneira, nós é que dificultamos as coisas, eu não é. Eu parei de comer carboidrato, então tá, top. Ótimo. E já emagreci também, tá vendo? Agora eu vou voltar a fazer as minhas caminhadas que eu fazia 1 hora, 2 horas por dia. Mas, o half time das férias das crianças. E é difícil você voltar, não é? Muito difícil. Tem que ter decisão. Pra voltar é mais difícil que começar, eu acho. Porque quando você começa uma coisa nova, você tá assim, ó, nossa, eu vou começar a caminhada, nunca fiz, que da hora, tô feliz, tô me sentindo bem. Mas quando você já fazia e você quebra aquela rotina, é difícil de voltar. É difícil, Mas verdade. Tem que ter muita força de vontade. Olha só, as crianças já voltaram para as aulas desde setembro. E nós já estamos... Uau! E até agora eu não voltei. Agora que eu estou falando assim, cara, eu acho que eu devo voltar a fazer as minhas caminhadas, porque me faz super bem. Eu não só faço caminhada, é o meu tempo com Deus. As minhas caminhadas é o meu tempo com Deus. Então eu passo 1 hora falando com Deus, passo 2 horas falando com Deus. E às vezes, por causa desse meu tempo com Deus, eu acabo caminhando mais. Teve um dia que eu faço o percurso de 1 hora, sempre perto da minha casa. Aí quando eu voltei, quando eu parei na frente da minha casa, eu lembrei que eu não tinha orado pelo meu marido. Aí eu comecei a orar pelo meu marido. Na hora que eu comecei a orar pelo meu marido, eu fui tomada pelo Espírito Santo. Mas aquilo ali me encheu tanto que eu fiz mais outra hora de caminhada. E eu voltei. Então, assim, é maravilhoso. Sim. Pra mim é especial porque é momento com Deus. É um tempo, assim, especial. É onde, às vezes, as pessoas falam assim, eu não consigo ter um momento com Deus. Como eu faço? Vai fazer caminhada. A caminhada é o melhor lugar pra você ter um momento com Deus, que você tá sozinho ali, você olha. Aí as pessoas
perto de você, você finge estar cantando, oh, aleluia, glória a Deus, aleluia. Aí você finge que tá cantando e você ora e é maravilhoso. Eu tenho momentos que paro, olho pra uma árvore e desconecto de tudo. Tento pensar em nada que seja no dia de amanhã, e começo a orar. E realmente esses momentos do dia te dão, né, uma recarga de energia. Então, total. Meu Deus do céu. Eu amo esses tempos, porque, vixe, recarregar, tô voltando a fazer caminhada amanhã. Amanhã é domingo, né? Segunda-feira. Isso daí também, nunca espere pra chegar numa segunda. É verdade. Se tiver alguma oportunidade, faça. De manhã. Ótimo. Porque a semana foi corrida, então não vai dar pra começar amanhã. Mas, obrigada por todas essas dicas que você deu pra gente. Eu tenho certeza que vai ajudar. Importante, gente, que ele falou. Começa um dia, 2 dias, daqui a pouco você tá correndo todo dia e olha, já tá fitness, tá até correndo maratona com ele, olha aí. Você que mora aqui na Inglaterra, em Bournemouth, vem pra cá correr maratona, você que é daqui de Bournemouth, olha, segue o Edgar lá no Instagram dele. Qual é o seu Instagram? Edgar Zanin. Edgar Zanin. E também tem o canal do YouTube do Edgar, que é Top das Galáxias. E você assiste ele, você dá vontade de entrar lá na tela e fazer os negócios junto com ele. Corajoso, menino. Eu tô com um projeto de chamar, né, pessoas da igreja, pessoas fora também, pra fazer parte, pagar 5 libras por pessoas, e esse dinheiro iria todo pra alimentação e os kits de higiene pros homeless. Pro projeto dos homeless. Então a gente tá, de repente vai começar daqui 1 ou 2 semanas. Que legal. Então, você está com... E eu já me inscrevo, já vou fazer parte. Você que é daqui de Bournemouth, de Poole, Ferndale, da Redondeza aí, olha aí, projeto lindo que a Catedral tá fazendo. Nós, como igreja, a gente ama trabalhar com as pessoas da rua, ir lá, dar alimento, especialmente agora, nessa época de frio. Então, essa taxinha que o Edgar tá falando, 5 libras, né? 5 libras por pessoas. É só pra abençoar a vida dos homeless. Ele vai abençoar a sua vida, vai ajudar você a ter disciplina e nós vamos ajudar. Exato. Segue o Edgar pra você ficar sabendo mais sobre esse tempo maravilhoso aí. Além de você se ajudar, você vai estar ajudando as pessoas que moram na rua, que agora tá frio, tá chovendo e tá cada vez mais ficando difícil. Então, assim, é bem frio aqui, né? Nós precisamos abençoar essas vidas. Amém? Amém. Aleluia. Então, por isso que é essa ideia. Vamos orar para que dê certo, tudo certinho, e que a gente conquiste mais vida. Amém. Então, Edgar, você tem outra carreira, tem? Além de personal trainer, o que você faz? Eu cuido de crianças com deficiência mental e física. Uau. Então, se você parar para pensar, os 2 trabalhos é ajudando. Sim. Então é uma coisa que me preenche, né? Me preenche bastante, estar ajudando pessoas. E estou no CARE já há bastante tempo, 7 anos, exato. Com crianças deficientes? Com adultos, maior de 18 anos, entre 18 e 30. Sim. Só que é muito bonito, gostoso estar ajudando pessoas assim, porque a gente às vezes reclama tanto da vida, e ali você vê que as pessoas dependem de você pra tomar um banho, pra comer, pra escovar os dentes, pra beber alguma coisa. E a gente vai reclamar, o Senhor não me deu uma Ferrari, caramba, não sei quanto. Daí você vê que tem pessoas que estão lutando por uma cadeira de rodas. Exato. Eu já trabalho com adultos e não é fácil. Sim. É bem... Mas quando você se acostuma, se torna prazeroso, né? Eu tinha prazer de acordar cedo. Eu não sou uma pessoa de acordar cedo. Eu não gosto. Eu gostaria de ficar na cama um pouquinho mais todo dia. Só que quando eu trabalhava com essas pessoas, eu lembro que eu ia dormir meia-noite e acordava às 5 horas da manhã. Só que era tão prazeroso o fato de que eu ia lá ajudar uma pessoa idosa a colocar comida no prato, a tomar um banho, sabe? E aquilo me preenchia muito. Quando eu voltei... Eu percebo que Deus tem feito coisas na sua vida assim, ó. Lá. Tipo assim, 2 semanas você estava
querendo tirar a sua vida. Aí de repente Deus te traz para Inglaterra e você vai trabalhar com pessoas. Aí você olha para aquelas pessoas e você fala assim, meu Deus, existe pessoas pior do que eu. Sim, sim. Esses dias eu estava refletindo sobre isso com alguém, nós estávamos em algum lugar, eu não sei, eu não murmuro mais por besteira. Isso eu já aprendi há muito tempo, porque quando eu olho que eu tenho uma casa, os meus filhos têm onde dormir, os meus filhos têm comida, não falta nada para eles. Quando me falta o supérfluo, quando eu vou pensar em murmurar, o Senhor já me traz a lembrança, alguma coisa que tipo assim, verdade? Olha aqui, olha tudo que você tem, agora olha lá fora. Às vezes eu faço muito isso com meu marido, porque eu nunca fui uma cozinheira de mão cheia, nunca fui aquela pessoa que apaixonada por cozinha. Aprendi a cozinhar porque eu tenho que aprender a cozinhar. Eu sou uma esposa, eu tenho uma casa, eu tenho filhos e eu tenho que fazer. Quer dizer que eu sou apaixonada, tem dias que eu até gosto, mas não é todo dia. Mas eu tenho a minha obrigação. E às vezes quando eu faço alguma coisa assim que não sai perfeito, o meu marido olha pra minha cara e aí eu falo assim, você já viu aquele monte de criança lá na África que não tem comida? Você já viu aquele monte de criança lá na África que não tem comida? Você já foi ali no centro de Bournemouth pra você ver aquele monte de homeless que tá lá e você tá largando toda essa comida maravilhosa. E eu comendo tudo, hein? Eu comendo tudo e gostando ali do alimento. Você deixa aí dessa maneira. Você não deve estar com fome. Só pode, porque não tem condições. Sim. Ai, eu queria te fazer uma pergunta sobre como foi que você entrou no mundo do vício. Do vício? Sim. Então, quando eu voltei da Finlândia, né, com aqueles pensamentos que eu tinha, esse foi o trabalho que eu consegui. E foi um período ali de 2 semanas que eu ia pra casa chorando. Uau! Porque eu tava 2 semanas atrás querendo tirar minha própria vida. E naquele momento eu estava ajudando vidas. Então, quase tirei a minha e uma semana depois... uma semana depois que eu cheguei, eu consegui o trabalho e eu estava ajudando pessoas. Então, isso daí foi muito impactante pra mim. Eu da Finlândia, que nem eu falei, eu criei essa paixão pelo esporte de correr todos os dias. Daí eu estava indo super bem, voltei a jogar futebol aqui, encontrei um time. Daí eu desloquei o meu cotovelo durante um amistoso. Sim. E o cotovelo saiu, meu antebraço veio parar pra trás. Sério? Daí, na hora assim do susto, eu peguei e falei assim, não vou deixar assim, porque se deixar assim eu vou desmaiar. Empurrei tudo pra frente e coloquei perto do corpo e desmaiei. Eu mesmo coloquei no Uau! Só que, então, daí isso me impediu de fazer minha atividade física. Isso me impediu de poder ir trabalhar, poder ir pra academia. Então, na minha mente, estava faltando, né, atividade física. Sim. Olho, que naquela época eu não tinha aceitado Jesus, não tinha conhecimento sobre a palavra. Então, de repente, se eu tivesse conhecimento sobre a palavra, eu não ia só depender do esporte para ser feliz. Sim. Eu teria uma Bíblia ali do meu lado para eu pegar e ler todos os dias quando eu me sentisse fraco e para baixo, triste por não poder correr, não poder jogar bola. E foi assim que eu caí nos vícios. Eu comecei a sair 2, 3 vezes na semana, beber, experimentar uma coisinha aqui, experimentar uma coisinha ali, e tudo, né, pessoas em volta da gente, a gente fala às vezes, não, eu nunca vou. Duvido, se você sentar aqui e passar 1 ano com café aqui, você não vai tomar uma bicadinha de café, você vai tomar uma bicadinha de café. É verdade. Então, daí foi quando eu comecei com meus vícios, passaram 1 ano e meio, desloquei meu outro braço, daí foi quando desandei de vez. Foi só queda, até eu
conheci a minha esposa, falhei com ela e decidi mudar de vida. Porque ou eu mudava de vida ou eu ia continuar machucando pessoas. Ia continuar. Forte, hein? Sim. Tinha que mudar, né? Otherwise, papai ia quebrar as perninhas. Até você, ó. Pra não conseguir ir lá pegar. Filho, e aí, já tá bom? Ou você quer umas perninhas quebradas agora? Porque, querendo ou não, gente, às vezes a gente fala... As pessoas falam assim, porque Deus, ele... Às vezes, uau, seria bom se não fosse necessário, né? Exato. Mas, às vezes, tem certas coisas que é necessário para que nós possamos continuar e trilhar um caminho bom. Foi. O meu próximo challenge, ano que vem, eu quero pedalar de Bournemouth até Paris de bicicleta. Uau. São mais ou menos uns 600 a 700 quilômetros. Sério? Sim. Quantas horas? 4 dias. 4 dias? Vai ser mais ou menos 6 horas na bicicleta, sentado, pedalando, para chegar no próximo lugar, descansar, comer e o outro dia de manhã sair. Só que daí tem uma história por trás disso daí, bonita, que eu acho que foi coisa de Deus. Que história? Conta pra gente. Bastante tempo atrás eu ajudei um senhor caído na rua com sua esposa a irem até o post office para tirar uma foto para um RG. Só que eu vi que ele estava caído lá, ajudei ele, a gente quer chegar até lá, ajudei ele a ir até lá, peguei o número da esposa para entrar em contato, né? Porque ele era uma pessoa muito ativa, ele fazia bastante esporte, andava de bicicleta, ele e a esposa. Então eu sempre fiquei mandando mensagem, como que está o John? Tá bem, falei assim, o dia que você quiser, eu posso levar ele para dar uma caminhada. Mas você quer cobrar quanto por isso? Eu falei, não quero cobrar nada não. Mas acho que os ingleses, né, às vezes são muito assim, por que a pessoa quer ajudar por nada? Daí eu falei assim, não quero nada não. Só que daí se passou, não sei, 1 ano de repente, ou menos de 1 ano, a minha esposa estava sentada na sala onde a gente mora, e ela viu que tinha um senhor sendo ajudado lá fora. E a Isa, com pessoas de idade, ela derrete um pouco. Daí ela saiu pra ver o que estava acontecendo. Daí a pessoa falou assim, uma mulher que estava lá falou assim, a gente tá chamando a ambulância, que ele tá um pouco, né, confuso e tal. Porque ele já tinha sofrido, acho que um derrame muito tempo atrás, ele perdeu um pouco da mobilidade dele. Sim. Então a Isa falou assim, não, você que é o John? Eu falei assim, sim, sou. Meu marido já ajudou você a tirar a foto no post office. Nossa. Ela falou assim, sim, teu marido é o Edgar? Sim, ele mesmo. Ela falou, peraí. Daí a Isa tentou me ligar pra pegar o número da esposa dele. Só que a mulher que tava ali falou assim, ela faleceu faz 2 semanas, acho, ou mais ou menos assim, naquela época. Daí a Isa ficou assim um pouco impactada. Uau. Só que daí o senhor não quis ir pro hospital. Veio a ambulância, ele não quis, se recusou. Daí a Isa ajudou ele a entrar na casa dele. Daí a Isa se comoveu do jeito que estava a casa dele. Porque acho que a esposa cuidava deles dois. E como que ela faleceu? Ela caiu, bateu a cabeça, foi parar no hospital e no hospital descobriu que tinha câncer. Durou, acho que mais algumas semanas e ela faleceu. Então acho que ela que tomava conta deles dois. Dos dois. Então a gente começou a ver um pouco mais do John, tá um pouco mais pendente se ele tomou os remédios ou não. Teve um dia que eu fui lá ajudar a dobrar, arrumar um pouco o quarto dele, aspirar a casa, a Isa limpou a cozinha. Teve um dia que a Isa foi com a filha do pastor, a Emanuele, deram um trato no banheiro dele. Sim. E daí a gente, né, agora tá pendente como que ele tá ou não. Só que teve um dia que eu tava sentado lá e eu já tinha contado pra ele que eu ia fazer meu Ironman. E falei pra ele assim, John, tem alguma coisa que você se arrepende na tua vida de não ter feito? Daí ele respondeu assim, de não ter levado a minha esposa pra Paris. Oh.
Daí eu comecei a chorar, daí eu falei assim, Senhor, Oh. será que é será que é sei lá, um propósito pra eu ir pra Paris? Daí eu falei assim, John, você sabe que esse ano que eu vou fazer o Ironman? Ah, sim, sei. E ano que vem eu quero ir pra Paris de bicicleta. Eu já tinha isso na cabeça. Tem como você me dar uma foto tua e da tua esposa pra eu levar pra Paris? Eu falei assim, sim, tem, claro, uma boa ideia. Eu falei assim, então, John, pra mim, a gente vai, né, fazer isso daí virar realidade. A gente vai levar ela pra Paris. Só que eu acho que ele não entende muito bem o que significa isso pra mim. Sim. E daí essa é a história que eu tenho por detrás, Bournemouth pra Paris. Nossa, que lindo. Porque, imagina, uma pessoa que eu ajudei 1 ano atrás, a Isa saiu lá fora pra ver como que ele tava. Eu fazer uma pergunta e ele falou assim, não ter levado minha esposa pra Paris. Meu Deus, que forte, E que lindo. eu sempre pensei, eu falei assim, Senhor, eu não tenho um propósito para ir pra Paris. Eu não tenho um porquê. Eu sempre, todas as coisas que eu fiz, tinha um porquê atrás. O primeiro 100 km ajudei as crianças. A gente arrecadou 1000 libras para eles fazerem coisas durante o ano. Daí o da bicicleta, o Gessé falou de 2 orfanatos no Nepal, que ele conhece as pessoas de lá. E a gente arrecadou dinheiro para mandar esse dinheiro para lá, para eles poderem comprarem tênis, roupa pro inverno. Só que, Legal. e esse do Ironman era para um amigo meu, para realizar a vontade dele. Então, eu não tinha um porquê para ir para Paris. Foi Paris. E daí acho que aconteceu de Que Deus lindo. colocar assim, não, tá, ó, o John vai falar tal coisa pra você, leva uma fotinha pra ele. Dar de cara com a mesma Com a pessoa. mesma pessoa lá fora. Escutamos, né, no culto, esses dias atrás, o pouco que você tem quando você dá Se torna muito. a Deus se torna muito. Verdade. Amém? O pouco que você tem, ele se torna... E Que lindo, mas que linda história, na verdade, né? De você ter conhecido ele de uma maneira e logo, meu Deus, a Isa dá de cara com a mesma pessoa. com a mesma pessoa lá fora. E de repente a esposa já não tava mais lá. Meu Deus, que forte. Imagino que deve ter sido um choque pra Isa a hora que ela ouviu isso, né? Sim. Eu acho muito lindo essa paixão por pessoas. Eu lembro que quando eu trabalhava em uma loja ali perto onde vocês moram, e eu era assistente de gerente, né? Subgerente. E a gerente, ela falava assim pra mim, eu não entendo o que esses idosos veem na Joyce. Porque os idosos iam lá pra conversar comigo. Eu sou apaixonada por eles. O amor, eu acho que... Eu não sei, é algo dentro de mim também. Vocês devem me entender, porque vocês têm isso dentro de você. Sim. Você ama cuidar das pessoas idosas. Das pessoas, na verdade, que não tem como se cuidar na maioria das vezes. E eu lembro que eles chegavam lá na loja, queria conversar comigo, bater aquele maior papo, eu tinha o maior prazer de conversar. Porque o que eu vejo que hoje... Eu lembro uma vez que eu assisti também um vídeo de uma aniversariante, uma senhora, e ela tava ali na ponta e todo mundo sentado na mesa. Ela era aniversariante, mas ninguém dava atenção pra ela. Eles chegam nessa idade, as pessoas não querem dar atenção, as pessoas querem ficar conversando entre si, e o aniversariante, a pessoa que precisa dar atenção, que é o mais velho da mesa, não tem atenção. E assim é com eles, quando eles encontram uma pessoa que dá atenção, que dá carinho, eles se apegam. Então era por isso que eles iam lá na loja, eles queriam ficar conversando comigo, porque eu era a pessoa que dava atenção pra eles. E depois eu comecei a notar, depois que ela falou isso, e é verdade, tudo quanto era loja que eu ia era a mesma coisa. Eu sempre gostei do caixa, então quando precisava eu ia pro caixa. Aí o meu caixa era aquele que tinha mais idoso. Os idosos iam pro meu caixa, porque ele queria conversar comigo, queria atenção e, meu Deus do céu, e a gente dá o que a gente tem dentro de nós. Né? O desejo de amar, o desejo de ajudar, o desejo de olhar para as pessoas e falar assim, nossa, eu tô aqui para você, e eles veem isso em vocês. Eu acho lindo, parabéns mesmo vocês como casal, com esse amor por pessoas, e a gente dá o que a gente tem,
Sim. né? E a gente também recebe. Você pode ter certeza disso. Nunca vai deixar de receber, porque Deus sempre traz de volta, sempre dá pra você. Ele ainda dá muito mais. Sim, o dobro. O dobro. Triplo, 1000 vezes mais. Eu já vivi experiências assim de tipo assim, olhar no meu banco e falar assim, cara, sério? Sério, eu ainda tenho esse dinheiro? Tipo assim, sério, eu ainda tenho isso aqui? Uhum. Deus, ele multiplica quando você dá atenção, quando você dá o comer, quando você faz o que está no seu coração pelas pessoas, né? Escutamos, né, no culto, esses dias atrás, o pouco que você tem quando você dá Se torna muito. a Deus se torna muito. Verdade. Amém? O pouco que você tem, ele se torna muito para o Senhor. Então, independente assim do que seja, se você tem um pouquinho de atenção para amar uma pessoa, dê para ela. Porque aquele pouquinho de atenção vai fazer uma diferença muito grande na vida de alguém. Se você tem uma bala para abençoar uma criança, abençoe com uma bala, porque ela vai fazer a grande diferença. Pode ter certeza. Lindo projeto. Que o Senhor abençoe esse projeto de vocês. Amém. Como casal. E vocês continuem assim, caminhando junto com esse coração quebrantado. Porque não tem nada melhor do que ter um coração quebrantado, um coração abençoador, um coração que pensa no próximo, né? A palavra de Deus, ela manda a gente amar o nosso próximo como a nós mesmos, né? E eu vejo isso em vocês, o que é lindo. Continue fazendo esse trabalho precioso e vamos deixar Deus agir. Daqui a pouco vocês vão ver o projeto lindo do Edgar aí no YouTube. Gente, segue o Edgar no YouTube. E vamos lá, vamos com ele, vamos fazer parte desse projeto também. Conta comigo. Sim, Conta sim, comigo. iremos. Eu amo também esse trabalho, eu amo estar presente, nem que seja para eu ser a cameraman, eu vou estar lá. Eu amo ouvir essas pessoas porque a vida delas é um testemunho pra gente, é uma escola, né? É melhor que uma faculdade. Sim. Nós muitas vezes vemos pessoas, nós estávamos falando sobre isso, que vai para a faculdade, passa 10 anos até estudando para ser um médico, ou 5 anos para ser um psicólogo, mas tem pessoas que elas têm muito mais experiência de vida que o próprio psicólogo. Sim. A experiência de vida, ela é maravilhosa, ela nos ensina muito. E às vezes eu acho... Mas eu não vou conseguir chegar até essas pessoas porque eu não sei, não as conheço, não... Tipo assim, não faço a mínima ideia. Mas você realmente conhece alguém que já esteve lá, que ainda tá lá, é amigo de alguém que já foi. Então pode falar com propriedade sobre o assunto. Sim. Glória a Deus, que o Senhor continue te usando, Amém. que você seja usadíssimo nesse novo projeto que você tem planejado com a sua esposa, que o Senhor derrame da graça dele, das comportas e saciados sobre a vida de vocês. Edgar, muito obrigada por ter aceitado, ter vindo aqui nesse projeto lindo também, que foi algo que o Senhor me deu, ativo e desativado. Nós estamos aqui para ajudar você a ativar aquilo que foi desativado na sua vida, através da palavra de Deus, através de testemunhos preciosos como o testemunho de Edgar. Amém? Que Deus abençoe você e fique ligado, ativo e desativado.